Bom dia, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite, de estar falando sobre esse tema. E eu gostaria de fazer, eu sempre começo minhas aulas perguntando, quantos examinam língua no consultório? Quantos de vocês? Quem já se examina, olhou a língua hoje? Um ali, ó, único. Vocês têm o hábito de se examinar? Periodicamente? Não. Hã? 3 pessoas, 4. Quantos? Levanta a mão, deixa eu ver. Tá. Então, porque isso também, assim, isso refere à saúde do terapeuta, né? Nossa saúde. E se a gente faz isso com os nossos pacientes, isso devia ser um hábito nosso no dia a dia, acordar, a primeira coisa, examinar a língua. Por quê? Porque a língua é uma coisa, é um órgão que é super dinâmico, ele corresponde assim imediatamente a qualquer tipo de estímulo que você imprima nessa língua. Ela é considerada um mapa, né? A gente tem um mapa de língua, é considerado um microsistema. Na China, a questão do câncer, ela começou a ser abordada 16, mais ou menos antes de Cristo, posterior a Cristo, né, uma coisa recente, é considerada de forma geral, então, uma estagnação com formação de mucosidade, calor, né? Mas, para o nosso desespero, tem várias etiologias. Então, por que é que... depois eu vou explicar por que eu vim falar desse tema, assim, não com sintoma de diagnóstico pós-diagnóstico, né, da patologia do câncer, mas sim como sinais de alarme, tá? E hoje em dia a gente fala em oncologia integrativa, justamente a acupuntura ela começou a ter um papel muito importante, né, na questão do acompanhamento desses pacientes, e o mundo inteiro eles têm uma atenção muito importante em relação à fitoterapia chinesa. Muitos estudos, assim, existem revistas especializadas em fitoterapia para câncer. Então, é uma área muito grande, de muita pesquisa mundialmente. Na medicina chinesa, então, a língua é considerada um espelho das alterações internas. A gente aprende isso no curso de formação, né? Mas a gente vai abandonando isso no decorrer da prática, porque você acostuma, assim, já sabe o diagnóstico, já sabe como vai tratar, acaba sendo abandonada por falta mesmo de hábito de fazer, né? Mas eu convido vocês a retomarem essa prática. Estava assistindo ontem a finalização do dia, falando sobre o ato médico. Então, a língua é um poderoso recurso do médico a respeito do diagnóstico. Por que eu falo do médico? Porque eu tenho amigos que são fisioterapeutas, que praticam medicina chinesa, que são de outras áreas, mas eles têm uma visão pormenorizada. O fisioterapeuta ele vai ver o sistema de dor, sistema musculoesquelético, né, a queixa do paciente. O médico ele tem uma outra visão. A gente acompanha a prescrição de medicamentos alopáticos, a gente acompanha a realização de exames complementares. Então, eu acho assim, esses meus amigos eles são muito enfáticos também no sentido de que o diagnóstico é soberania, é uma questão do médico mesmo. Ele vai acompanhar e vai fazer, dentro da área dele, a questão da medicina tradicional chinesa. E eu concordo, sou partidária dessa opinião, dessa ideia, tá? O que a gente vê na questão da medicina chinesa em relação à medicina é que a gente fala de língua num congresso... Aliás, a gente não fala de língua nos congressos de especialidades, porque, sei lá, 20, 30 anos após a acupuntura ser uma especialidade médica, se vocês observarem nos conselhos de neurologia, nos departamentos de pediatria, quando entra um tema relacionado à acupuntura, é uma coisa assim excepcional. Tá? Então, 30 anos após, a gente ainda a gente não participa das reuniões da especialidade, a gente faz as reuniões de acupuntura. Mas, como médico, eu não posso deixar de ser neuropediatra, eu não posso deixar de ser, né, médica, eu vou ver o paciente como um todo. Eu quero saber da descoberta molecular, da descoberta genética, mas eu quero saber o que isso relaciona com a acupuntura também, com a medicina chinesa. Para eu potencializar, eu auxiliar, né, a cura desse paciente, a melhora desse paciente. Então, isso eu acho que é um tema exclusivamente médico. Tá? A gente que vai procurar histologia, a gente que vai procurar anatomia, curiosidades, interesses nossos. Então,
eu acho que a vascularização, a musculatura, a inervação epitélio lingual são muito interessantes de estudar, é um sistema extremamente responsivo mesmo. A língua é o único músculo que ele não fadiga, tá? É um músculo esquelético que não fadiga, não tem inserção óssea, ela se mantém no lugar, faz todos esses movimentos para fala, para mastigação, deglutição, em cima de uma base cartilaginosa. A movimentação é feita exclusivamente com água, pressão de água. Tá? Então, se você não ingere água, ou se o metabolismo da água no organismo não estiver adequado, você vai ter alterações dessa língua. Se você tiver sistema nervoso central, rim, você não vai ter um movimento adequado dessa língua. Vascularização, e assim por diante, né? Coração, baço pâncreas, o epitélio relacionado, todos os meridianos chegam até a língua, vários meridianos circulam e fazem alteração visual dessa língua. Então, aqui só um pouquinho da formação. Isso aqui é uma língua de rato, isso aqui é uma língua humana. A distribuição dessas papilas, que nos dá a visualização, né, o aspecto macroscópico dessa língua, é determinado durante a embriogênese. Então, nós temos as papilas circunvaladas aqui atrás, né, na porção terminal do sulco, as papilas folhadas, aqui na infância, nas crianças, é mais proeminente, depois ela vai desaparecendo. As fungiformes, que são os pontinhos vermelhos, que nós conhecemos bem, né? As papilas filiformes e o sulco médio. Aqui a parte de inervação, então, os botões gustativos, a inervação. Tá? Aqui diferente, a circunvalada e aqui na fungiforme. O que eu tenho a dizer? O que a língua tem a ver com oncologia? Graças a Deus, tem algumas pessoas pesquisando língua no mundo, então se descobriu o quê? Esse aqui é o esquema de formação da papila fungiforme. A gente vai buscar esse tipo de informação em revistas assim, de embriologia, patologia oral, dermatologia, né? Então a gente tem que ficar catando informação de várias áreas. Descobriu-se que a formação da papila fungiforme ela é dependente tanto da porção da formação do estímulo do sistema nervoso central, através de mediadores químicos, né, neurotrofinas, e também na parte da expressão dessas papilas fungiformes, então, espaçamento, esse modo como ela é distribuída, isso não é por acaso, isso durante a embriogênese é determinada. Tem uma proteína, que ela é um gene, chama Sonic Hedgehog, que ela é interessantíssima, porque isso aqui estava numa revista de patologia oral, né? É um chinês que estava escrevendo, então não é por acaso que ele está estudando língua, né? Ele deve ter contato com a medicina chinesa, ele sabe o que ele está buscando, está pesquisando. Mas ele descobriu que essa proteína Sonic, esse gene Sonic, faz essa distribuição regular na papila dos humanos. Quando ela tem a estimulação, ela tem a ativação dela, a manifestação, a expressão gênica, essa papila ela começa a ter o brotamento. Então, o acúmulo das células, a formação toda do broto, as neurotrofinas começam a ser excretadas, então começa a recepção no tecido e forma a parte de inervação, a proeminência da papila, e aí ela se forma totalmente. Tá? Então, aqui tem os mediadores químicos e essa proteína aqui, ó, Sonic. Essa proteína, em todo momento, então, durante toda a sua vida, ela tem que ter a expressão dela. Se ela não tiver expressão, ela desaparece. Em várias doenças neurológicas, que eu pertenço ao departamento de neurologia, né? Em várias doenças neurológicas você tem ou a expressão aumentada, então você tem um aumento dessas papilas na língua, ou você tem uma expressão reduzida, com a língua que ela começa a ter uma aparência mais lisa, né? Isso já foi descrito assim, relatos de casos na neurologia. E aí o que tem a ver a expressão desse gene Sonic? Ela faz a expressão dela. Tem relação com o desenvolvimento embrionário.
ela tem a relação direta com a formação do tubo neural, então ela é muito comum numa doença chamada holoprosencefalia, que é onde você tem a comunicação dos dois ventrículos, tá? Como se você não tivesse a divisão na linha média. Você tem a relação da proteína do gene SONIC com a formação de células-tronco. Então, quando a gente fala em células-troncos, a gente está falando na capacidade de recuperação do meu paciente. Se você estimula, esse paciente ele não tem esse potencial que a gente chama de Jing, energia essencial, né? Energia de recuperação, esse paciente ele não responde. Né? Mesmo com a acupuntura, assim, nas doenças terminais, você sabe que o efeito é bem menor. E aqui a ligação dela, então, com a parte de oncologia. Tá? Então, vamos lá, vamos explicar qual é a função dela. O Dr. Roberto estava falando da relação do câncer, hoje em dia, com a genética, a relação com o DNA. Então, esses genes todos, então aqui a gente está o gene SONIC fazendo a manifestação dele. Quando essa expressão ela é modificada, ela tem uma grande relação, uma relação bem estabelecida com o carcinoma basocelular. Tá? Então, uma das vias, possibilidades de tratamento hoje dentro da medicina é fazer o controle da manifestação desse gene para você ter o controle do carcinoma. Essa entrada, né, da manifestação dessa proteína do gene SONIC dentro da célula, ela é mediada, contrabalanceada por esse gene aqui, que está meio apagado, é PTCH. Esse gene faz o equilíbrio da manifestação do gene SONIC. A alteração genética desse gene aqui, ele pode ter manifestação em fibrosarcomas, meduloblastomas, rabdomiossarcoma, câncer de pulmão, câncer gastrointestinal e pâncreas. Tá? E dentro, nesse mecanismo, que é uma via, né, bem estabelecida, você tem um transcriptor transmembrana chamado SMO, que ela faz o quê? Ela pega a manifestação da proteína do gene SONIC e faz com que ela entre dentro da célula. Essa transcrição, então, ela é muito mediada com gorduras não hidrófilas, ou seja, gordura. Qual que é a relação hoje em dia do câncer com alimentação? Então, alimentos gordurosos, né? Você pede para o paciente ingerir menos gordura, porque quando ele tem muito colesterol circulante, você aumenta a função aqui da SMO e você, por tabela, indiretamente, você aumenta também a expressão do gene SONIC. Tá? Então, você tem, às vezes, regressão de câncer prostático com dieta com pouca gordura. Tá? Entendido isso? Então, o gene SONIC ele faz a manifestação na formação das papilas, né? Tem relação com a embriogênese. Quando você tem uma alteração desse mecanismo em qualquer fase da sua vida, você tem aumento ou diminuição. Então, papila lingual é um marcador assim, muito importante. Mas não quer dizer que se eu aumentar um ou diminuir o outro, eu curo esse paciente, eu elimino a possibilidade de câncer. Por quê? Porque não é a quantidade, mas o funcionamento qualitativo disso que determina o funcionamento. Nem sempre você vai conseguir bloquear totalmente um desses genes e vai falar que esse paciente está completamente livre do câncer. Então, tem algumas medicações que estão sendo testadas com inibição dessa via HH, mas também não tem um resultado definitivo, tem um resultado parcial, 70%, 80% dos casos. Tem ouvido um trabalho, que foi uma tese de doutorado, que a pesquisadora ela pesquisou a produção dessas substâncias na área tumoral. E o que ela descobriu é que a região peritumoral, depois de um certo tempo, ela se torna autossuficiente para a produção desses mediadores químicos. Então, quer dizer, se você não consegue, você pode até bloquear sistemicamente, mas localmente, você tem um bloqueio que o câncer, o tumor, né, ele começa a se autogerir.
Tá? Então, isso para a cronicidade dos sintomas, né, da doença. E tentou-se também fazer injeção de substâncias peritumoral, mas isso também assim, não teve um resultado muito bom. Por quê? Você faz como se fosse uma intoxicação ao redor daquela área, mas não quer dizer que esse processo ele foi completamente abortado. Você pode ter metástase ou recorrência a longo prazo. Tá? Então, eu falo que assim, a gente tem mais dúvidas do que certezas, mas a gente tem caminhos, né, de seguir dentro da pesquisa. Então, depois que a gente fala assim de medicina chinesa, língua na China, os chineses eles estão muito avançados na relação do exame da língua, porque lá não se questiona a questão da língua ter uma relação direta com a avaliação, né, do equilíbrio, enfim, energético, né, orgânico do indivíduo. Então, eles estão fazendo avaliações, assim, qualquer estudo na China é 700 e tantos, 1.000 e tantos pacientes. Aqui a gente consegue 20, já está dando graças a Deus, né? Lá são estudos assim imensos. Aqui eles fizeram uma investigação em relação ao câncer gástrico e, para infelicidade nossa, eles rastrearam vários sintomas relacionados a câncer. Mas por quê? Porque eles estão buscando sinais que indiquem o melhor ou pior prognóstico dentro do tratamento de cada tipo de câncer, né? Então, aqui a gente tem língua vermelha, vamos assim, por classificação. Língua vermelha, aqui você tem azulada, né? Ou meio arroxeada. Deixa eu ver aqui. Língua geográfica, língua fissurada, língua seca, aí saburra fina ou uma superfície lisa, que branca, fina, gordurosa, grossa. Então, assim, acharam vários tipos de características da língua e eles estão agrupando nas síndromes, para que depois, no futuro, você já tenha um direcionamento. Dentro do câncer gástrico, foi mapeado que tais síndromes são piores, evoluem com pior prognóstico, tem características assim, 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 e a língua é incluída dentro dessa classificação. Aqui outro trabalho também com câncer, que evoluem com deficiência do rim, né? Eles estavam avaliando o prognóstico, aí eles colocaram aqui, ó, pouco ou nenhuma saburra na língua, com ou sem vermelhidão, então vermelha ou pálida, como um sintoma muito comum nessa síndrome, né, pós-tratamento, eles fizeram tratamento, acompanharam, então com a síndrome de deficiência do rim. Então, dentro disso, pulso rápido e fino, com pouca ou nenhuma saburra e palidez, pode ser usado como preditores na estimação da sobrevida do câncer com deficiência de rim. Aqui é um trabalho que a gente publicou no começo desse ano, em relação, então, a acupuntura no tratamento de atletas, para atletas, né, estudo de casos, foi publicado na Medical Acupuncture, e foi no começo desse ano. Esse trabalho ele só foi publicado por quê? Porque dentro da comparação, foi feito comparação com EVA, né, na avaliação antes, durante, 2 avaliações e no final. Então, se a gente for pegar assim, quantitativamente, um estudo banal, então teve resultado, a dor melhorou, era uma dor persistente, apesar do uso de medicamento, apesar do uso de fisioterapia. A partir da terceira sessão, então, da terceira avaliação, que foi feita mês a mês, eles tiveram já uma melhora significativa, que se manteve no T4, que foi no final do tratamento. Estudo de casos banal em acupuntura. Mas, qualitativamente, que eu acho que a riqueza da medicina chinesa é a avaliação individualizada, né? Nós tivemos lá os atletas, todos 7 atletas. O atleta 5, ele teve uma piora na primeira avaliação, no primeiro mês, depois ele manteve o mesmo índice nos meses subsequentes. Tá? E nessa avaliação, então, infelizmente, na época a gente não fotografava a língua, ele tinha uma língua pálida, seca, com um revestimento amarelo, fina e curta.
Dentro da avaliação do grupo, a gente considerou que ele tivesse uma língua muito ruim. Do grupo, ele tinha a língua pior. Nós avisamos a equipe do esporte adaptado, que treinava a equipe paralímpica. Então, avisamos, esse paciente ele tem uma doença, ele tinha poliomielite, ele pode desenvolver sintomas de uma síndrome que a gente chama de síndrome pós-poliomielite, que é uma piora dos sintomas, como se fosse uma reagudização dos sintomas da polio, fraqueza, fadiga, atrofia. E a equipe ficou observando esse paciente, buscando os sinais da síndrome pós-polio, que seria como se fosse um over-treinamento, né? Treinamento excessivo, e causa fadiga e desgaste do atleta. Mas, alguns anos depois, ele pegou, não tenho registro fotográfico, desenvolveu aumento de TGO-TGP, desenvolveu um hepatocarcinoma e faleceu, questão de 2 anos. Em 6 meses após o diagnóstico, ele morreu, apesar do tratamento. Então, a gente estava esperando uma coisa e desenvolveu outra. Isso quer dizer o quê? Que qualquer pessoa pode ter câncer. Tá? E aí, a gente não tem o registro, mas a gente tem a descrição da língua. Né? Então, aqui, eu vou mostrar algumas coisas. Essa lesão aqui, como se fosse uma papila, não está aparecendo muito bem, mas como se fosse uma papila ressaltada, que é um caso também foi descrito de câncer do sistema nervoso central com esse tipo de lesão. Vou passar mais rápido, senão não vai dar tempo. Uma mancha na lateral da língua, né, que é relacionado com hepatocarcinoma, área, né, em transição de fígado para pulmão e coração. Aqui foi um amigo nosso, que ele tinha uma língua cheia, acho que era melhor apagar a luz. Será que dá para apagar a luz? Aqui uma língua bem vermelha, com essas gretas muito pronunciadas, ele tinha uma queixa digestiva. Né? Anos depois, então, desse ano, a gente fotografou novamente a língua ela começou a ficar roxeada, atrofiou, né? Tem uma área aqui no coração um pouco mais atrofiada. Eu falei para ele, essa cor arroxeada, você tem que tomar cuidado com a parte circulatória, toma cuidado com a parte do coração. Ele falou, já fiz 2 revascularizações nesse período. 2 anos. Tá? Então, aqui você tem a manifestação do calor, sem tratamento, que ele não está fazendo tratamento com acupuntura. Aí, 2 anos após, o aspecto da língua. Está melhor, né? Então, a cor bem mais arroxeada é um aspecto mais de atrofia. Então, aqui um aspecto bem yang, aqui já com um consumo bastante do yin. Aqui também foi um amigo nosso que fotografou a língua e 2 anos depois ele faleceu com um AVC fulminante. Então, lembra aquela coisa? Língua com saburra amarelada, curta, com uma pouca exposição. Tá? Esse eu acho que é um dos sintomas mais importantes nessa questão da avaliação pré. E aí a gente começou a fazer um estudo para fazer integração de informações, porque não adianta eu falar de língua na neurologia que ninguém me entende. A padronização do exame, deixa eu ver aqui. Né? Porque se você fala de uma coisa, um problema mundial, você não tem concordância, mesmo entre os acupunturistas, porque a gente não tem hábito de examinar. Então, a gente fez um protocolo. Esse protocolo está disponível na internet, na revista Neurociências. Tá? Ele está em inglês, porque é uma coisa assim que a gente está avisando para o mundo inteiro que a gente vai fazer pesquisa nessa área. É numa revista brasileira, porque eu quero falar assim, olha, nós somos do Brasil. Tá? Então, quem quiser o artigo em português, pode me enviar um e-mail que eu mando, né, para não ficar ninguém sofrendo com o inglês, né, porque é difícil. Mas a gente começou a fazer esse movimento de concordância entre profissionais na equipe, as equipes multidisciplinares, então, trabalhando de forma integrada, porque você, como acupunturista, às vezes você está fazendo tratamento, ele está fazendo fisioterapia comum, e o fisioterapeuta está mandando aumentar a carga, e você está aumentando a energia do rim. Ou seja, o paciente não vai melhorar. Então, essas equipes elas têm que entender a nossa orientação. Olha, não toma coisa gelada. A nutricionista vai lá e passa hortelã. Acabou seu tratamento. Tá? Quem é prejudicado? O paciente, que ele não vai melhorar.
E nesse protocolo, então, a gente faz uma relação de cronicidade e gravidade, tá? Sistematizada. Então, está disponível na revista. Aqui eu vou passar aqui a dificuldade de consenso, né, por isso que a gente fez esse protocolo. Vou passar mais rápido. Esse é o protocolo, para quem tiver. Ele é todo com imagens, tá? Explicando cada uma. Então, a gente fez toda a definição de cada uma dessas coisas. E a gente está fazendo, então, cursos de formação, falando sobre anatomia, fisiologia e intervenções associadas. Então, não estou ensinando acupuntura, não estou ensinando, só estou dando noções de medicina chinesa para falar para os colegas fisioterapeutas, fonoaudiólogos, que não trabalham com medicina chinesa, por que oriento escaldapé, por que oriento o tipo de alimentação, por que eu mando fazer exercício físico ou mando descansar. Tá bom? O exame saiu no livro, então já está numa forma... de uma via normal, né, dentro da especialidade, é um livro de reabilitação, tem um capítulo de medicina chinesa. A utilização das práticas de autocuidado, que eu acho que isso inclui o médico também, na avaliação cotidiana e diária. Tá? Então, muito obrigada.